Olá, futuros acadêmicos! Sejam bem-vindos à nossa sala. Eu sou o professor Mauro e nessa videoaula nós vamos falar sobre o determinante de matrizes. Beleza? Então, bora lá! Podemos dizer que o determinante de uma matriz é um número real que está associado àquela matriz quadrada de ordem n. Se tomamos como exemplo uma matriz quadrada de ordem 2 com seus elementos, podemos associar essa matriz a um único número real e a esse número chamamos determinante da matriz e representamos por det A, ou seja, determinante da matriz A. Devo chamar a atenção para que somente é possível calcular determinante de matrizes quadradas. Vamos então ver como proceder para calcular o determinante de matrizes. Para o caso de uma matriz unitária, ou seja, aquelas que possuem um único elemento, o determinante da matriz será o próprio elemento da matriz. Ou seja, se A é uma matriz unitária, então seu determinante será o próprio elemento. Por exemplo, se a matriz unitária A possui o elemento 6, então seu determinante será determinante de A igual a 6. Para o caso de uma matriz de ordem 2, o determinante é calculado multiplicando os elementos da diagonal principal e subtraindo pela multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Ou seja, se A é uma matriz 2 por 2, então seu determinante será a multiplicação do elemento A11 pelo elemento A22. Subtraído da multiplicação do elemento A12 pelo elemento A21. Por exemplo, se a matriz A possui os elementos 2, 5, menos 1 e menos 2, então seu determinante será a multiplicação do elemento 2 pelo elemento menos 2, subtraído da multiplicação do elemento 5 pelo elemento menos 1. Efetuando as multiplicações, obtemos menos 4, menos 1 entre parênteses. Efetuando os cálculos novamente, obtemos que determinante de A é igual a menos 3. Para o caso de uma matriz de ordem 3, o determinante é calculado utilizando um dispositivo prático chamado regra de Sarri, que consiste em 4 passos. Primeiramente, repete-se as duas primeiras colunas ao lado direito da matriz. Em seguida, multiplicam-se os elementos da diagonal principal e de suas paralelas, que contém 3 elementos. Faz-se o mesmo com os elementos da diagonal secundária e de suas paralelas, que contém 3 elementos. E, finalmente, somam-se todos os resultados obtidos pelas multiplicações do sentido da diagonal principal e subtrai-se os resultados obtidos pelas multiplicações do sentido da diagonal secundária. Vamos verificar esses passos através de um exemplo. Vamos calcular o determinante da matriz A 3 por 3 de elementos 1, 2, 3, 3, 2, 1 e 2, 1, 3. Primeiramente, repete-se as duas primeiras colunas ao lado direito da matriz. Em seguida, multiplicam-se os elementos da diagonal principal e de suas paralelas, que contém 3 elementos. Nesse caso, teremos os valores 6, 4 e 9. Faz-se o mesmo com os elementos da diagonal secundária e de suas paralelas, que contém 3 elementos. Neste caso, teremos 12, 1 e 18.
Finalmente, somam-se todos os resultados obtidos pelas multiplicações do sentido da diagonal principal e subtrai-se os resultados obtidos pelas multiplicações do sentido da diagonal secundária. Logo, teremos 19 menos 31. Efetuando os cálculos, obtemos que determinante da matriz A é igual a menos 12. Para calcularmos o determinante de matrizes de ordem igual ou superior a 4, devemos utilizar o teorema de Laplace. Veremos esse teorema em outra videoaula. Vamos ver agora algumas propriedades que podem ser muito úteis na solução de alguns problemas. A primeira propriedade afirma que o determinante de uma matriz A é exatamente igual ao determinante da sua matriz transposta. Se calcularmos o determinante de uma matriz A e o determinante de sua transposta, verificamos que os resultados são exatamente iguais. Outra propriedade de determinante garante que o determinante da inversa de uma matriz é igual ao inverso do determinante dessa matriz. Se calcularmos o determinante da inversa de uma matriz A e o determinante dessa matriz, verificaremos que o determinante da inversa é igual ao inverso do determinante dessa matriz. Agora, se todos os elementos de uma fila qualquer, uma linha ou uma coluna, forem nulos, então o determinante dessa matriz também é nulo. Se multiplicamos uma fila qualquer, seja uma linha ou uma coluna, por uma constante qualquer, então o determinante dessa nova matriz será constante multiplicada pelo determinante da matriz original. Ou seja, se tomamos, por exemplo, uma matriz A e multiplicamos todos os elementos da primeira linha por 2, obtemos a matriz A'. Se calculamos os respectivos determinantes, veremos que o determinante da matriz gerada é igual a 2 vezes o determinante da matriz A. Agora, se trocamos de posição duas filas, sejam linhas ou colunas, o determinante dessa nova matriz será igual ao oposto da matriz original. Tomemos, por exemplo, uma matriz A e troquemos a segunda pela terceira linha. Se calculamos os respectivos determinantes, veremos que o determinante da matriz gerada é igual ao oposto do determinante da matriz A. Se uma matriz possui duas filas, linhas ou colunas, paralelas iguais ou proporcionais, então o determinante dessa matriz é nulo. Perceba que a matriz A possui a primeira e a terceira linhas iguais, enquanto a matriz B possui a segunda coluna com valores que são a metade dos valores da primeira coluna. Se calculamos os respectivos determinantes, veremos que ambos determinantes são nulos. Nessa propriedade, o determinante de uma matriz triangular é o produto dos elementos da diagonal principal. Se calculamos o determinante dessa matriz, veremos que será igual à multiplicação dos termos 1, 2 e menos 1, que são exatamente os termos da diagonal principal. E, finalmente, o determinante da multiplicação de duas matrizes é igual à multiplicação do determinante dessas duas matrizes. Se tomamos duas matrizes A e B e calculamos a multiplicação de A por B e, em seguida, calculamos os respectivos determinantes, bem como a multiplicação do determinante da matriz A pelo determinante da matriz B, verificamos que o determinante da multiplicação de A por B é igual à multiplicação do determinante da matriz A pelo determinante da matriz B. Agora vamos ver como esse tema pode aparecer nos problemas.
Calcule o valor de x a fim de que o determinante da matriz A de elementos 1, 2, 1, 4, 9, 4 e 6, x, x-7 seja nulo. O problema diz que o determinante de A é igual a zero. Logo, devemos calcular para quais valores de x esse determinante vale zero. Então, igualamos a determinante de A a zero e calculamos o valor do x. Calculando o determinante pelo dispositivo prático de Sarri, temos que 9 vezes x menos 7 mais 48 mais 4x menos, entre parênteses, 54 mais 4x mais 8, que multiplica x menos 7 é igual a zero. Efetuando os cálculos entre os parênteses internos e agrupando os termos semelhantes, temos que 13x menos 15 menos, entre parênteses, 12x menos 2 é igual a zero. Efetuando novamente os parênteses e agrupando os termos semelhantes, temos que x menos 13 é igual a zero. Logo, x é igual a 13. Nós ficamos por aqui. Assista ao vídeo quantas vezes for necessário. Deixe aí seus comentários e até a próxima videoaula.